Artigo 34 da Constituição Federal da intervenção. A União não intervirá nos Estados, nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspendeu o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. Vamos analisar aqui de que forma é feita esta intervenção. A decretação da intervenção dependerá. Então, inciso 1. No caso do artigo 34-A, o artigo 34-A fala da intervenção da União nos Estados para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Então, para garantir o exercício dos poderes nos Estados. Então, quando é que ocorrerá essa intervenção? Por solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Inciso 2º. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, se houver desobediência à ordem ou decisão judicial, a intervenção ocorrerá mediante requisição do STF, STJ e do TSE. Inciso 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, nas hipóteses do artigo 34, inciso 7º. O artigo 34, inciso 7º, traz aqui as hipóteses de intervenção, que é, no caso da intervenção da União nos Estados, que é para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então, essas são as hipóteses que ocorrerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República entra com a representação e o Supremo Tribunal Federal dá provimento. E também no caso de recusa à execução de lei federal. Então, essas são as hipóteses que ocorrem mediante representação do Procurador-Geral da República. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional
ou a Assembleia Legislativa far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas.